E aí, pessoal do design, vamos falar sobre um verdadeiro rito de passagem para todo estudante da área. Aquela missão que parece quase impossível de proteger um único ovo. Parece um exercício bobo, né? Mas olha, é aqui que a gente separa quem está só brincando de quem vai ser profissional de verdade. Vamos descobrir o porquê? A pergunta que não quer calar: como é que se cria a embalagem perfeita para algo tão, mas tão frágil? A resposta? Olha, não está só na criatividade, não. Ela está num método. E é exatamente isso que a gente vai desvendar hoje, passo a passo, com uma abordagem que serve tanto para um ovo quanto para o produto mais sofisticado do mercado. E pode acreditar, isso aqui vai muito, mas muito além de um simples trabalho de faculdade. É um teste de fogo que coloca à prova todos os princípios de design que a gente aprende. Criatividade, funcionalidade, estética, engenharia, tudo junto. É onde a teoria encontra a realidade de um jeito bem quebrável. Tá, então por onde a gente começa? O instinto grita para sair desenhando loucamente, eu sei, mas os grandes designers, os profissionais de verdade, sabem que a melhor solução vem de um roteiro, de um plano. É esse mapa que a gente vai seguir. E o nosso mapa é este aqui, o circuito do design. É um processo bem simples de 4 etapas, que guia a gente desde a primeira faísca de ideia até o produto final. Primeiro, pesquisar e planejar. Depois, idear e criar. Na sequência, prototipar e testar. E por último, uma etapa que, olha, muita gente esquece, mas que faz toda a diferença: contar a história. Vamos lá? Primeira etapa, já ficou aviso. Um bom design nunca, jamais, começa com o desenho. Ele começa com as perguntas certas. A pesquisa é o alicerce de tudo. Antes de fazer qualquer rabisco, a gente precisa de clareza. Vamos pensar aqui. Qual é o produto? Um ovo, ou seja, fragilidade máxima. Quem é o nosso cliente? O professor, a turma, a galera que vai julgar o trabalho. E como ele vai ser apresentado? Numa sala de aula, valendo nota. Só com essas 3 respostas, o projeto já começa a ganhar um norte. E toda essa pesquisa inicial a gente organiza num documento que é essencial, o briefing. Pensa nele como se fosse o Waze do projeto, sabe? É ele que define os objetivos, os limites e garante que todo o processo siga na direção certa desde o comecinho. Agora, vamos detalhar um pouco mais esse plano. Em proteção, a pergunta é óbvia: como fazer isso sobreviver a uma queda? Em orçamento, sendo bem realista, que materiais a gente tem à disposição? Na logística, uma coisa bem prática: como transportar a embalagem para a aula sem quebrar tudo no caminho? E claro, na originalidade, como é que esse projeto vai se destacar no meio de tantos outros na turma? Como nosso plano mestre em mãos, aí sim, chegamos na parte que todo mundo ama: a ideação. Agora é a hora de pegar toda aquela pesquisa e transformar em algo concreto, em conceitos visuais, estruturais. É aqui que a mágica acontece. E a primeira grande decisão criativa é essa: o material. A gente pode ir pelo caminho mais seguro, com papelão, plástico, ou podemos pensar fora da caixa. Materiais sustentáveis, como os de origem vegetal, não são só uma escolha verde, eles contam uma história. A sustentabilidade pode ser o grande conceito, o diferencial do projeto. Agora, uma pergunta-chave que define absolutamente tudo. Se a embalagem pudesse comunicar uma única coisa, uma só, o que seria? Isso é sobre definir prioridades, sobre escolher qual mensagem vai gritar mais alto para quem olha o projeto. Esse foco é o que a gente chama de primeiro impacto. O que a pessoa vai sentir ou pensar assim que bater o olho no projeto? Vai ser um "nossa, que seguro", ou quem sabe, "que ideia ecológica genial", talvez "que formato inteligente", ou até "uau, que experiência legal de abrir". Essa escolha vai guiar todo o resto do design. Ok, a gente já tem a pesquisa e a ideia principal. Mas como saber se isso realmente funciona? Aí a gente entra na terceira fase: protótipo e teste. É a hora de sair da tela do computador e literalmente botar a mão na massa para ver se o nosso design para de pé no mundo real. E por que essa etapa é tão crucial? Uma fonte resume isso perfeitamente. Presta atenção nesta frase. Às vezes, uma imagem ficará ótima no plano, mas péssima quando for para a dimensão real. É exatamente por isso que a gente precisa construir. É a única forma de saber a verdade. E é para isso que servem os mock-ups, ou como a gente chama na prática, os bonecos. É com estilete, cola, papelão, que a gente cria um modelo físico, em tamanho real. É com ele que vamos testar se as dobras funcionam, se o encaixe é perfeito e se a aparência geral agrada aos olhos. E o teste? Não é de qualquer jeito, não. Ele segue um protocolo. Passo 1, constrói o boneco. Passo 2, testa a funcionalidade. O ovo entra fácil? A tampa fecha direitinho? Passo 3,
o teste de fogo, quer dizer, de queda. E o passo 4, mostra para os colegas, pega umas opiniões e refina o que for preciso. E repete até ficar perfeito. Depois de horas de pesquisa, de dezenas de ideias, de vários protótipos amassados pelo caminho, chega o momento da verdade. A hora mais esperada e, com certeza, a mais tensa de todo esse desafio. A pergunta que vale a nota. Será que o ovo sobrevive? Mas, atenção! Tendo o ovo sobrevivido ou não, o trabalho ainda não acabou. Agora vem a quarta e última etapa, aquela que separa um projeto bom de um projeto memorável. Porque uma embalagem de verdade faz muito mais do que só proteger. E essa frase ilustra a diferença de forma brilhante. Proteger o produto é o básico, é a obrigação. O design excepcional, ele vai além. Ele comunica uma ideia, ele conta uma história, ele cria uma experiência para quem interage com ele. Então, o que a gente tira de tudo isso? Algumas lições fundamentais. Primeira, um processo estruturado não prende a criatividade, pelo contrário, ele a liberta. Segunda, sustentabilidade não é só modinha, é uma ferramenta de narrativa poderosa. E terceira, e talvez a mais importante, em design nada é por acaso. Cada escolha, cada corte, cada cor ajuda a contar a história. No fim das contas, o desafio parecia puramente técnico, né? Era só sobre proteger um ovo. Mas a verdadeira lição, o segredo do bom design, é que o objetivo final sempre foi criativo: contar uma história e provocar uma emoção através da forma e da função. E agora, a pergunta final fica no ar para ser aplicada em qualquer projeto. Com todas essas ferramentas em mãos, que história uma nova embalagem pode contar ao mundo?